Bem, eu sou a Monique Rangel e a minha missão é fazer com que você faça arte com as mãos. Sejam bem-vindos ao meu canal. Caso ainda você não seja inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo para fazer parte dessa nação que ama fazer artesanato. Pois bem, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a apostila volume 2 do projeto Mario Bros. Todo esse projeto eu elaborei com muito carinho para vocês, para que todo mundo possa fazer algo novo, técnicas novas, inovar mesmo, né, no trabalho. Se você faz por hobby, para você se descobrir com técnicas diferentes. Então eu espero muito que vocês gostem, reproduzam, me marquem com a hashtag lá no Instagram, Monique Eu Aprendi, que eu vou amar ver o resultado de vocês. E hoje, nesse passo a passo, você vai aprender o Bowser. No próximo vídeo eu vou mostrar a Princesa Peach. Eu decidi separar porque os vídeos eles acabam ficando um pouco longos. Por mais que eu faça de forma dinâmica, acelerando um pouco os processos, fica longo. Então, para não ficar muito maçante, eu decidi separar, assim como eu fiz com a apostila volume 1. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo todas as informações importantes, os links de acesso às apostilas na plataforma para vocês adquirirem. Você pode adquirir o combo do projeto Mario Bros, que está com preço muito especial, porque você vai ter acesso à apostila volume 1 e volume 2 e também a do Chapéu Bucket, que também já tem aqui o passo a passo no canal, tá bom, gente? Espero muito que vocês gostem. E na apostila eu vou colocar também o molde dessa coroa super fofa em formato de arquinho. E vamos agora então pro passo a passo! Antes de começar a aula de todo o passo a passo do Bowser, eu quero mostrar para vocês o pontinho, que é a costura, né, que a gente vai usar muito nesse projeto. Então, fiquem com o treinamento. O ponto atrás, você tem que trabalhar seguindo a borda. Se a borda é reta, você vai trabalhar reto. Se a borda é curva, né, por exemplo, redonda, você vai trabalhar seguindo o formato redondo. Aqui eu fiz uma linha com a caneta só para demonstrar que a linha ela pode ser riscada ou imaginária. Aqui eu estou imaginando uma linha bem aqui, ó, e eu vou seguir a costura na linha imaginária, ou tanto se você quiser fazer o risquinho para treinar, pode fazer. Entrei aqui com a minha agulha de trás para frente, vou prender o nozinho lá atrás. E eu vou introduzir essa agulha da frente lá para trás, formando o primeiro ponto. Vou voltar com a agulha lá de trás para frente, mantendo a distância dos pontos, tentando, né, manter o mesmo. E eu pego essa agulha e volto lá na entrada do último ponto, formando o ponto atrás. E eu gosto de apertar o pontinho para ele ficar bem justo. Fiz aqui uma carreirinha de pontos, ficou bem retinho, apertadinho. E aí a intenção de fazer essa costura é principalmente para quando a gente desavessar o trabalho, do lado direito vai ficar assim, com esse acabamento. Claro que com a linha na cor do feltro vai ficar melhor. Aqui eu tô usando essa cor de linha para destacar e vocês conseguirem entender o pontinho exato. O arremate é bem simples, aqui por trás mesmo. Você vai pegar, vai dar uma laçadinha aqui, ó. Vai dar uma laçada e na argolinha você vai vir e puxar. Eu gosto também de pegar a linha, a agulha, e levar a linha para qualquer outro canto, só para não perder o trabalho. Para não perder essa costura, né? Esse nozinho aqui abrir e desfazer. Então, esse é o ponto atrás, que toda vez que eu mencionar fiz o ponto atrás, vocês já vão saber qual é a costura.
Vamos embora, criança, pro passo a passo. Olhem só, essas repartições, unindo todas elas, vai montar a carapaça. Então, ó, vai ter lá no molde A, B, C, D. E vocês vão precisar unir A com B, B com C, C com D. E tomando cuidado, né, com as bordas para elas se unirem, porque se vocês fizerem certinho assim, ó, como eu tô mostrando, vai encaixar direitinho e vocês vão conseguir passar a costura. Então, para facilitar a visualização, eu cortei todas as partes do molde, posicionei na mesa e fui unindo as partes. E eu fiz esse processo 2 vezes, para o lado direito e para o lado esquerdo da carapaça. E lá no molde vai estar indicando uma cor diferente de feltro dessa que eu tô mostrando para vocês no vídeo. Porque depois que eu fiz, né, toda a carapaça, eu vi que seria ideal se fosse verde, né, da mesma cor dos cascos. Então, vocês vão entender mais pra frente. Então, vai ser o mesmo processo, só numa cor de feltro diferente. E não podendo esquecer dessa fenda na lateral. Então, fecha ela também com alfinete para poder passar a costura. Usei a linha comum de costura, 2 fios de linha na cor do feltro. E aí, vocês fiquem atentas, né, a cor indicada lá no molde, para poder fazer, né, um acabamento bem bonito. Lancei o ponto atrás na costura de todas essas bordas. Poderia usar o caseado? Sim, tranquilamente. Em todas essas bordas dá para fazer o caseado também. Só que eu tô na vibe do ponto atrás, né, gente? Assim, há vários projetos que eu tenho feito e eu uso o ponto atrás porque eu tô nessa fase, né? Então, podem usar o ponto caseado também que dá certo. Assim ficaram as partes da carapaça. Eu uni, né, os 2 lados, que eles são espelhados, né? Então, se atentem também na hora de fazer as 2 partes da carapaça para que elas fiquem dessa forma. Lado direito e lado esquerdo. Depois de juntar as 2 partes, eu coloquei alguns alfinetes para poder facilitar a costura. Então, eu passei a costura em toda essa extensão na parte de cima da carapaça e reservei. Próximo passo foi a base da carapaça, que eu uni as 2 partes do molde, do papelão, com fita adesiva, e eu vou estar indicando para vocês lá no molde. Cortei, vazei no meio, passei cola de silicone em todo o papelão, e espalhei, né, com o dedo só para poder não ficar nenhum calombo de cola. Também fiz a mesma montagem do molde do feltro, né, colando com fita adesiva, cortei e depois colei ali no papelão, tá vendo? E aí fica uma bordinha no feltro para poder justamente costurar. E aí vocês vão perceber que lá no molde vai ter o lado inferior e o lado superior. O lado inferior da carapaça é aonde tem essas fendas, então vocês vão posicionar dessa forma. Então, o lado inferior é onde tem aquelas partes da fenda lá na parte de baixo, e o superior é onde não tem fenda. E aí, ó, coloquei alfinete, fui ajustando em todas as bordas, né, para poder receber a costura, para poder ficar bem alinhadinho. Então, façam da forma como eu tô mostrando, porque como se trata de um molde 3D, pode parecer que não vai encaixar, mas encaixa, viu, gente? Então, eu fui depois fazendo a costura, usei o ponto chuleado, porque ele é bem rapidinho, tá? Então, fiz toda a costura para depois fazer o enchimento. Olha a cara da indivídua, gente, fazendo enchimento para vocês. O enchimento é por esse buraquinho aí, né? Então, taca enchimento aí no orifício que dá certo. E aí, o enchimento não é muito não, viu, gente? É só uma quantidade que vá dar estrutura e que não vai estufar o papelão, né? O meu, ele deu quase uma estufada, mas eu parei na hora que eu vi. E aí, essa é a montagem. Para tudo, porque chegou na hora mais temida de toda a nação. Que eu postei esse esquema do mosaico lá no Instagram. O pessoal ficou tudo nervoso. Monique, eu não vou conseguir fazer, mas vai. É só você se ligar na montagem que a irmã tá mostrando aí. Dá um pause no vídeo para vocês, né, ir vendo certinho o posicionamento, mas vai ter lá no molde todo o esquema bonitão para você não se sentir perdida na hora de fazer a montagem. Então, assim, vai ter o molde
de toda a parte do papelão, ou papel paraná. Vocês estão vendo aí que eu fiz mesclado, né? Porque eu tava com um pouco o papel paraná. Mas o passo mais importante é você identificar o posicionamento de cada número de cada casco, colocar na mesa e ir montando, seguindo o esquema. Vão ter feltros que vocês vão precisar unir, como o casco número 1, casco número 2, 3, 4, para poder fechar as fendas que tiverem, para depois montar no papelão. A montagem do papelão é bem simples. Eu encaixo as partes seguindo o próprio formato, depois colo as laterais, as bordinhas mesmo, né, com cola quente, e depois o cantinho. Então, é bem simples. Os cantinhos eu coloco por último para poder eu fechar ali, para ficar com acabamento bonitinho, e depois eu corto as orelhinhas que ficam. Para facilitar o enchimento, nesses cascos maiores eu fiz um buraquinho na parte de baixo para introduzir o enchimento, né, em todos os cantos do hexágono. E olhem só como que fica um efeito bem redondinho e boleado. Nos cascos menores eu fiz um enchimento pelas laterais. Então eu escolhi, né, uma lateral, fiz um enchimento e depois fechei normalmente com a cola quente. E assim fica a montagem de todo o mosaico, de cada partezinha do papelão, com o feltro e o enchimento. Depois do mosaico pronto, peguei a carapaça para poder montar. Identifiquei ali o lado superior, que é esse lado maior, e o lado inferior, que tem essas fendas. Então, a montagem começa lá do topo, que é o número 1. Então, fui posicionando primeiro a fileira central de todos os cascos, que é o número 1, 2, 3 e 4, que eles ficam bem no centro, como eu tô mostrando aí pra vocês. Então, eu fui posicionando primeiro com alfinetes, para poder eu saber certinho o posicionamento. Fui emborcando o papelão para poder ele encaixar na carapaça, né, que ela é bem redondinha. Então, depois que eu achei o posicionamento, eu vim com a cola quente, colando, né, o meio e depois as bordas. Ó, tá vendo como que eu mostro aí pra vocês? Colo o meio e depois as bordas, né, o encaixe de cada parte do casco, eu vou encaixando com a cola quente com o bico limpo, né, para poder não sujar. E eu utilizo também o furo da carapaça lá embaixo para poder servir como base e eu conseguir empurrar e segurar, né, toda essa colagem até a cola esfriar. Então, o cuidado maior nessa montagem é com a cola quente. Colou, você tem que esperar a cura dessa cola até ela esfriar. Porque se você colar e for pegar outro casco e ir colando em seguida, não vai colar perfeitamente, não vai ficar com acabamento bonito. Então, ó, tô mostrando pra vocês que eu colei primeiro um lado, uma lateral, pra depois colar a outra, fazendo toda a montagem do quebra-cabeça do mosaico. E para dar um tchan, um glow nesse casco, usei tinta para dar, né, toda essa textura nesses encaixes. E olha só, gente, como é que dá um destaque, né? Então, assim, você vai precisar usar 2 tons de verde, um tom mais escuro e um tom mais chegando no verde do feltro. Eu usei tinta PVA, mas foi, assim, uma tristeza, porque mancha, gente. Então, eu acabei mesclando, né, a tinta PVA com a de tecido que eu tinha, mas não ficou um resultado como eu gostaria que ficasse. Porque a tinta PVA era a verde mais escura, então eu passava ela ali no meio e depois vinha esfumando com a de tecido. Então, é bem legal, né, se você conseguir usar as duas tintas sendo de tecido. E espalha a tinta em uma superfície, um pratinho, para poder ela ficar bem mais fluida, né? E não carregar tanto o pincel na hora de passar no feltro, tá bom? Então, siga esfumando todo o encaixe desse casco. Ah, a irmã de vocês, pintora, criança. Que isso? O próximo passo foi fazer a borda do casco. Pois então, não vai ter molde dessa borda porque ela é em medidas. Então, você vai pegar a medida que tá lá no molde e vai cortar no feltro. Com a tira cortada, dobrei ao meio e vim passando um fio de cola quente em toda a bordinha.
Dá para fazer com costura? Dá, mas eu não vi a necessidade. Então, a cola é bem mais rapidinha. Então, eu fui passando ali um fiozinho, colando, esperando esfriar para poder continuar o processo. E olhem só como que fica. Depois, eu peguei uma das pontas, coloquei para dentro e fui desvirando esse canudão aí, tá? Então, com os próprios polegares, ó, fui introduzindo até essa manobra sair lá do outro lado, para poder a gente conseguir um acabamento mais bonito. E olhem esse momento satisfatório! Eu gosto muito. Pois bem, olhem só como que ficou a parte da colagem. Nem parece, né, gente? Fica um negócio assim bem bonito. Chegou a hora de encher esse canudo. E o enchimento dessa anaconda aí, dessa cobrona, não é muita não, viu? Não é muito enchimento, sabe por quê? Porque a gente quer que essa borda fique maleável na hora de colar em volta do casco. Se colocar muito enchimento, vai dar dificuldade. Então, coloca uma quantidade razoável que eu vou mostrar pra vocês. Aí, ó, como é que ficou. E além disso, eu fui puxando o feltro para dar uma assentada no enchimento lá dentro, para poder encaixar ali certinho. Olha aí, gente, como é que dá certinho. E ali, ó, nesse encaixe das duas partes, eu introduzi uma para dentro e a outra deixei do lado de fora para poder fazer uma costura. E eu usei o ponto invisível para fazer a junção dessas duas partes, que é o quê? Dar um belisquinho do lado, um belisquinho do outro. E puxar para poder essa costura ela ficar interna, né? Invisível, como o ponto mesmo diz. E olhem como é que fica. Fica bem enrugadinho, mas não tem problema nenhum. Porque isso aí vai ficar na parte de trás sem mistério. E a parte de trás é o casco 4, tá? Vocês vão lá no molde para relembrar o posicionamento certinho dos cascos. E olhem só como é que fica o encaixe. Bem arrochadinho. Porque aí depois, na hora da colagem, isso daí já até facilita, porque já fica até no lugar, não é mesmo? Então aí você vai ajeitando, vai descendo essa borda até encostar lá na base do papelão. Porque aí, ali é que vai entrar a cola, porque a gente não vai deixar nenhum verdinho aparecer. Ó, como é que fica, bem bonitinho. Então, a colagem ela vai ser na parte interna ali, ó, entre a carapaça e a borda. Não passei cola na parte de cima, né, nos cascos, porque não vi a necessidade. Esse é o chifre do casco, que você vai posicionar duas vezes, né, o feltro e vai passar uma costurinha em volta, deixando uma parte de baixo, né, sem fazer costura, para poder fazer o processo de enchimento e colagem. Aí eu fiz a costura com ponto atrás, né? Mas aí você pode usar a costurinha que você achar que fica melhor pra você. Então, assim que fica, com essa pontinha. E aí eu fiz o enchimento até ficar bem durinho lá em cima. Mas o enchimento não é até transbordar, não. É até ficar assim, ó, no limite, na base do chifrinho. E aí, eu fiz isso em todos os 10 chifres. Então, ó, depois eu peguei a sombra de maquiagem e fui sujando esse feltro para dar uma textura. Porque os próprios chifres do Bowser tem esse detalhe. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco na foto, usando, né, como referência. E aí, ó, olhem como é que ficaram todos os chifrinhos. Os chifres da cauda é o mesmo processo, só que eles são um pouquinho menores. São só 2 também que você precisa fazer. Próximo passo é fazer a bordinha de acabamento dos chifres, que você vai cortar 2 vezes para cada chifre e vai costurar nas bordinhas. E eu usei o ponto caseado para fazer essa junção. Depois que fica pronto dessa forma, fica parecendo uma sainha para poder encaixar lá no chifre. E antes de você posicionar, dá uma esgarçadinha nessa parte interna para poder o chifre ele se comportar melhor na parte interna, né, desse acabamento. Porque pode ficar apertando, né, meio que estrangulando
o chifre e não é essa a intenção. E aí, peguei todos os chifrinhos, posicionei ali em cada casco, alfinetando para poder achar a posição e depois fazer a colagem. E para colar os chifres, é bem simples, você vai pegar, vai preparar a borda, né, da parte que tem o enchimento, vai passar a cola bem ali no feltro e vai posicionar em cima do casco que você havia antes alfinetado. Daí é só ir pressionando as bordinhas até a cola esfriar. Preparei também já os acabamentos, encaixei ali na base do chifre e passei cola quente. Voltei com a tinta de tecido para poder fazer o acabamento nessas bordas. Eu não mostrei, né, esse pincelzinho anteriormente, que é o que eu tô usando, porque ele tem umas cerdas bem durinhas e eu consigo pintar melhor, né, o feltro e fazer esfumado, porque se fosse muito macio, aí já não daria para fazer, né? Então, ó, peguei a tinta, fui tirando um pouco o excesso na tampa e fui esfumando ali as bordas da parte externa, né, desse amarelo. Depois eu vim com a sombra marrom e fui dando algumas pintinhas nessa borda para poder fazer o mesmo detalhe que tem no Bowser, que eu vou mostrar para vocês. Com o casco pronto, é hora de montar o corpo. Essa daí é a parte da frente do corpinho, que vocês vão precisar unir com a fita adesiva. Tem algumas partes do corpo que vocês vão precisar unir, então vai estar tudo indicado lá. Essa é a frente, né, que vocês vão cortar 2 vezes o feltro amarelo. Daí vai passar uma costura nessa junção aí da parte interna. E eu vou usar o ponto atrás, né, para fazer essa costura. Aí, ó, essa é a lateral também, que vocês vão precisar unir o molde para fazer o corte, né, no feltro. Depois, vocês vão encaixar as laterais na frente dessa forma, colocando ponta com ponta na parte inferior e superior e vão encaixando a borda dessa lateral até vocês acharem o ponto certinho. Depois, vocês vão passando um alfinete para poder auxiliar na hora da costura. E olha só, encaixa certinho. Só tem um pouquinho de paciência, porque se não fizer assim, o molde vai perder toda a ideia de ser 3D, né? Então, ó, essa é a parte de trás, que é o mesmo processo. Vocês vão unindo, como eu tô mostrando no vídeo, parte superior e depois a parte inferior, para poder facilitar o encaixe depois no meio, né, desses recortes. E eu usei a estratégia de ir montando e costurando. Como vocês viram, né, eu costurei a parte da frente, depois coloquei as laterais, costurei. Depois, agora, igual eu tô mostrando, tô colocando a parte de trás, vou alfinetar tudo para depois costurar também e seguir o processo. E assim ficam todos os lados costurados. Essa é a cauda, que eu já fiz toda a costura, né, na junção, ali no meio, como vocês já conseguem perceber. Depois, posicionei ali na parte do corpo, aonde que ele pega a lateral, a parte da frente do corpo, né? Então, vocês vão alfinetando, como eu mostro no vídeo. É bem simples, parece que é difícil, mas não é não. Então, vocês alfinetem as laterais e também na parte da frente, para poder ficar com 3 lados para fazer a costura. Tomei cuidado com os cantinhos, coloquei alfinete para facilitar na hora da costura, né? E não ficar nenhum buraquinho ali. Então, passei o ponto atrás em toda essa extensão que eu alfinetei, até também nos cantinhos, para poder não ficar nem nada de frouxo e também nenhuma abertura. E olhem só como que já tá tomando forma. Passei a costura ali em toda a volta
E ali em cima, tá vendo que nessa parte de trás eu não mostrei costurando, mas no molde vai ter a indicação, tá vendo? Que tem que fazer uma costurinha bem ali, ó. Deixar só uma abertura no meio. Depois que eu fiz aquela costura na parte de trás, eu venho encaixando o restante da cauda, que é só alfinetar, né? Fazendo uma tampa, né? E depois passar a costurinha ali em toda a volta. Depois de tudo costurado e com a costura desvirada, chegou a hora do enchimento. Comecei depositando a fibra ali na pontinha do rabo e vim distribuindo mais para cima, né, na parte do bucho, deixando bem rechuchudinho, sem enrugado nenhum. Então eu gosto até de encher em pé para poder segurar e ir colocando o enchimento, deixando bem uniforme. E aí eu não fechei nenhuma das aberturas, deixei tudo do jeito como fiz o enchimento e parti para o próximo passo. Cortei a sola do pé, que é uma vez no papelão e uma vez no feltro, né, que são moldes diferentes, porque o molde do feltro ele é um pouquinho maior. E depois também posicionei o molde do pé, que aí vocês vão precisar, igual eu mostro no vídeo, e trazendo todas essas bordinhas seguindo o formato do papelão. Então, por isso que é importante vocês cortarem certinho para não dar alteração, porque é do papelão que a gente vai conseguir fazer o formato certinho do pé. Olhem só como que encaixa as bordas do feltro, seguindo o próprio papelão. Então, eu fui colocando o alfinete para poder segurar todo esse esquema e aí facilitar na hora da costura. A costura que eu vou usar nessa emenda é o caseado. Então, eu segui fazendo todo esse processo de costura, fechando, né, toda essa borda e também depois costurei essa emenda na parte de cima do pé. Essas são as duas partes que compõem a perna. Então, você vai precisar primeiro fechar essas fendas, depois costurar em toda a volta, deixando a abertura na parte de baixo. E depois eu fiz o enchimento. Peças que são longas, assim como essa perna, eu gosto de encher usando as minhas pernas como ferramenta, né, para segurar e depositando o enchimento lá dentro. Depois, eu passei um ponto alinhavo nessa borda. Isso é só para deixar o enchimento mais comportado lá dentro da perna. Então, não precisa fechar muito, é só um pouquinho mesmo para poder a gente conseguir fazer a costura em toda a borda lá no pé. Depois dos processos prontos, do pé e da perna pronta, é a hora de encaixar. Para encaixar, é muito simples. Vocês percebem que eu posiciono a perna alinhada, dou uma pressionada nela um pouco para baixo, para poder ela fixar melhor, e venho passando a costura invisível, né? O ponto invisível. Primeiramente, eu passo uma costura bem grosseira, fazendo os pontos bem grandões, e depois eu faço mais uma vez o mesmo ponto, só que mais refinado, né? Os pontinhos mais pequenininhos,
para que fique um acabamento bem mais singelo, não fique nada grosseiro nesse encaixe. Uma dica que eu faço e que quero passar para vocês é que quando eu acabo de fazer o ponto invisível, eu não dou arremate, eu simplesmente entro com a agulha e saio com ela em vários pontos no decorrer dessa extensão, né, da costura. Assim fica bem justo, bem firme, né, e não corre o risco de soltar e também não fica com nenhum resíduo de arremate. Agora vem a parte da caracterização desse pé. Para não deixar ele reto dessa forma, eu fiz 2 riscos ali no vão do próprio pé, formando dedos. Então, eu peguei uma agulha de boneca, 3 fios de linha comum de costura, e aí fui dando vários vincados, puxando lá de baixo do papelão, levando lá para cima e fazendo, né, esses vincos para poder dar esse detalhe a mais no pé, deixando ele mais harmônico e realista. Dei um arremate na parte de baixo para poder finalizar essa costura e também começar a fazer no outro pé, no outro dedo no caso. E conforme a gente vai vincando, o enchimento ele vai dando uma bagunçada, né? E aí é só você pegar a própria agulha e ir puxando ele para frente de novo e dando tirando esse rugadinho que possa ter ficado. Essas são as unhas que você vai costurar em volta e vai fazer um enchimento, deixando um pouquinho de sobra na parte de cima, sobra de feltro, porque é por ali que a gente vai colar, dando uma dobradinha para dentro, dando acabamento, né, nessa borda, e aí é só posicionar ali na pontinha do dedo. Para colar, é só passar a cola quente, né, na bordinha e encaixar ali, bem quase encostando no chão, não é a unha para cima, é encostando no chão mesmo. E para dar acabamento nesse vincado, eu usei cola quente. Eu passei um fiozinho de cola, né, e fui esfumando com o próprio bico da cola, da pistola. E eu achei que deu um resultado bem bacana. E por fim, colei o detalhe da sola, que acaba até dando uma escondida ali naquelas costuras do vincado. E para finalizar, eu selei tudo com fogo, todas as costuras. Então providencie um isqueiro aí para você também selar todas as suas costuras. Esse é o braço costurado em volta com ponta atrás, desavessei. E aí fiz o enchimento e passei um alinhavo igual eu mostrei para vocês na perna. Então, só para poder assentar lá tudo bonitinho. As mãos eu caseei em volta, fiz o enchimento por esse buraquinho. E nesse mesmo buraquinho eu vou tampar com o braço. E aí eu posicionei o braço com a mão assim, para poder passar uma costura com o ponto invisível. E essa costura do ponto invisível, a princípio, eu faço ela bem sem muito cuidado, né, com a estética. Faço mesmo só para poder segurar todo esse encaixe e eu não precisar fazer uso de cola. E depois eu vim refinando, usando a mesma costura do ponto invisível
para poder ficar mais delicado e singelo o encaixe das duas partes. E olhem só como que fica a costura depois de pronta. A unha é o mesmo processo que eu mostrei para vocês lá no pé, que é costurar em volta, dobrar a pontinha para dentro e colar dessa forma como eu tô mostrando. A unha da mão é mais para frente, né? É mais projetada para frente como a do personagem. Então tem que ter, né, esse cuidado na hora de colar a unha para não ficar parecendo unha de galinha. Esse processo é o detalhe do bracelete, que são aqueles detalhes dos braços e do colar também do Bowser. Eu dublei o EVA para poder ficar mais grossinho, colei uma folha na outra e cortei no molde, na verdade nas medidas, né, que vai estar lá no molde. Cortei e colei nesse retalho de feltro preto, cortei os cantinhos e fiz todo o processo de encapar. Esse é o detalhe do colar, que no caso esse vai ter molde lá na apostila, por se tratar, né, de um detalhe diferente. Então eu peguei o EVA dublado, cortei 2 vezes, aí eu tô colando as pontinhas só para facilitar o processo de encapar. E então passei ali um pouquinho de cola para segurar tudo no retalho, né, de feltro preto e segui o processo de encapar, igual eu mostrei para vocês, fazendo alguns recortes para poder facilitar a colagem. O colar foi o único que eu passei cola ali nessas 2 pontas para poder fazer a junção e fazer a montagem na cabeça. Agora os braceletes eu não colei nesse momento, eu colei só depois de posicionar no braço, por exemplo, esse do pulso, né, que eu posicionei ali, e aí sim depois eu passei um fiozinho de cola para poder unir as 2 pontas. E a outra parte do bracelete, o mesmo processo, só que ela fica um pouco frouxa, né, que aí você tem que arrastar um pouquinho para baixo, mas isso só depois que a cola estiver fria. E vamos para o rosto. Esse detalhe aí, o fuço, que você tem que se atentar ao fechamento de todas as fendas que eu tô mostrando para vocês no vídeo. Então, alfinete tudinho para poder passar a costura. E não podemos esquecer dos riscos do gabarito que tem lá no molde para poder a gente usar esses riscos depois, tá? Então, vamos para o fechamento das fendas. Então, o procedimento é fazer o pontinho atrás, em toda a extensãozinha ali da abertura. E um macete que eu gosto de fazer é quando chegar no fim da fenda, eu dou mais um pontinho morrendo essa costura. Como se fosse um funil, porque aí quando virar essa costura vai ficar um detalhe bem bonitinho ali naquele fim da fenda. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aí no vídeo esse detalhe que dá toda uma diferença no fechamento da fenda. Olhem, vou virar, olhem só como é que dá ali um efeito bem bonitinho ali no fim da fenda, ó. Não fica com aquele acabamento grosseiro, fica bem mais delicado. Ó, depois que eu fechei todas essas fendas da parte de cima e também da parte de baixo, aí eu encontro as 2 partes assim, ó, deixando frente com frente, e aí faço a costura dessas 2 pontas, dessas 2 bordas também, usando o ponto atrás. E assim fica a primeira parte, né, que é a parte frontal desse fuço. Daí, então, eu preparo para receber a parte de trás, né, que eu coloco o feltro frente com frente e vou unindo as voltas
desse molde, tá vendo? Essas voltinhazinhas assim, que você pode já ir alfinetando para poder facilitar, porque o restante aí fica mais fácil de fazer a costura. O mais importante é encontrar esses pontos mais acentuados para poder não dificultar a hora da costura, porque não pode ficar reto, né? Todo esse contexto, né, do molde 3D, a gente tem que tomar esse cuidado para poder tudo se encaixar no fim. Então, como eu tenho feito, né, tenho mostrado para vocês, é exatamente o processo correto, que é alfinetar tudinho e tomando, né, cuidado com as proporções. E tá vendo que ficou essa abertura aí no encaixe das duas partes de trás? Não é para fazer a costura aí, é para fazer só a costura em toda a borda desse processo de alfinetar que a gente fez. Então, depois que eu fiz toda a costura com ponta atrás, eu fui desvirar por aquela abertura que eu mostrei para vocês. Então, vai ser por ali que a gente vai desvirar e também vai fazer um pouco, né, do processo de enchimento. Porque depois que desvirar tudo isso, eu vou mostrar para vocês a importância daquele risquinho do molde do gabarito. E chegou a hora de descobrir para que serve esse risquinho do gabarito. Não tá aparecendo muito bem no vídeo, porque a minha caneta tá meio falhando, mas você pode reacender aí com a caneta, né, que apaga com calor, para facilitar. E aí, vocês viram que eu passei uma costura lá no primeiro, lá de cima, que é a costura com ponta atrás. Estou usando aí a caneta, a linha dupla, para poder ficar bem resistentezinho, e também usando a linha, né, da mesma cor do feltro. Vocês estão vendo que eu já fiz a costura, né, então já posso fazer a abertura para o enchimento. Então, cada quadrante vai ter sua abertura, né, cada lugarzinho separado. Então, esse buraquinho que eu fiz vai encher toda essa extensão do meio. Aí eu abri também na ponta para poder fazer o enchimento também. E ali no meio, na parte de baixo, que é aquela abertura que a gente, né, fez o processo de desvirar a costura, e também ali entrou o enchimento, né? Então, ali agora o processo é encher todos esses quadrantes até ficar bem rechuchudinho e harmônico. Depois é só colar essas duas pontas, fechando tudinho. Agora, para fazer o detalhe da boca, né, que é a língua, o céu da boca, eu cortei uma vez no papel Paraná e passei ali pro feltro, né, do feltro vermelho. Então, passei ali um pouquinho de cola e depois vim fazendo vários picotes em volta para poder fazer a colagem, porque como são colagens meio circulares, então é importante a gente fazer vários picotezinhos para poder ficar um acabamento bonitinho nas bordas. Então, depois que eu fiz a boca, né, o fosso, no caso, depois a parte interna da boca, com o papel Paraná, chegou a hora de montar. De novo, usando as minhas pernas para poder segurar, né, esse fosso. Então, eu apoio ali, fechando esse esquema, e aí passo a cola ali na parte da boca interna. Vocês estão vendo que ali tem uma pontinha, que ali encaixa certinho na parte de cima. Então, depois, ó, colhei as laterais, tomando cuidado, né, para poder não borrar com a cola, mas para isso, né, tem que ter um pouquinho de cuidado. Então, vai fazendo com calma, porque para poder ficar um acabamento bem bonito. Então, eu fui colando em todas as bordas, passando, né, a cola e esperando esfriar. E depois de fazer toda a colagem da boca, né, da parte interna, aí sim a gente precisa fechar essa boca para poder ela ficar com esse aspecto de boca fechada, não ficar com a boca reganhada. Então, passa bastante cola ali, ó, onde eu tô mostrando para vocês, naquela parte interna, para poder segurar essa armação. Próximo passo é fazer a cabeça.
que aí eu cortei 2 vezes o molde da cabeça. E aí nessa parte da frente, eu vou passar ali uma costurinha com ponto atrás, até ali o limite, né, dessa costura, do ângulo certinho. Então, costurei e aí fica assim, ó, bem bonitinho. Daí, então, pra colar essa parte da cabeça no fuço, é só ir passando um fio de cola ali abaixo da costura, vocês podem ver, e aí ir colando todo esse detalhe da cabeça, seguindo o próprio formato, né, do fuço. Bom, depois de tudo colado, eu abanei ali com o ventinho para poder esfriar bem essa cola, para poder continuar o processo. Pois bem, olhem só como é que ficou, gente, ficou muito legal. Aí depois, né, que eu fiz toda a colagem, aí sim eu finalizo, né, as costuras, que é fazer essa daí de cima até o local, né, de abertura. Depois, na outra ponta, finalizei também, fazendo até na parte de baixo, que aí eu usei o caseado mesmo, né? E ali, na parte de baixo, vai ficar bem apertadinho, né? Esticado, no caso, mas aí você segue fazendo a costura que, no fim, dá tudo certo. Depois eu dei uma esticadinha para poder eu conseguir fechar ali na parte de baixo. Então, eu passei a cola. Aí não precisa ter muito luxo, né? Porque não vai aparecer, mas é só mesmo para poder ficar... o enchimento não sair ali por baixo. E assim ficou o encaixe, né, a montagem da colagem da cabeça. E então, agora chegou o momento do enchimento, que é colocar... Primeiro, né, eu coloquei ali na parte da língua, para poder ela ficar bem protuberante. Então, eu depositei bastante enchimento ali embaixo, ó, para poder deixar essa língua bem bonitinha, com volume. E depois... fui continuando o enchimento em todo esse vácuo, né, que tem aí dentro da cabeça. Fui colocando enchimento também nessas bordinhas, ó, para dar volume ali, não ficar frouxo. Daí, então, fechei essa abertura que eu fiz, né, todo o enchimento com um ponto alinhavo. E aí, não tem, assim, necessidade de fechar completamente. É só mesmo para poder esse enchimento ficar comportado ali dentro, né? Então, ali eu segurei, né, toda a manobra para poder não ficar tão frouxo. E aí, dei um arremate e pronto. Depois da cabeça, da base, né, da cabeça pronta, passei para os detalhes. Esse é a narina, né, no caso, que faz parte do fuço, que eu costurei em volta, desvirei, né, por essa abertura e também fiz o enchimento. E tô vincando, né, o gabarito do molde para poder depois colar o acabamento também dessa narina. Esse é o detalhe do chifre, que eu dobrei uma parte ao meio e a outra eu colei por cima, dando um acabamento tipo um canudinho.
Depois de tudo colado, eu uni as duas pontas e passei uma costura ali com ponto caseado. Por isso que é importante não passar muita cola nas bordas para poder conseguir fazer a costura livremente. Esse é o chifre, que é só costurar em volta, desvirar e fazer o enchimento ali por baixo. Depois é só encaixar a argolinha, que é o detalhe que eu acabei de mostrar para vocês, e passar uma cola ali em volta só para fixar tudo isso e depois colar na cabeça. E eu fiz o mesmo processo no outro chifrinho. E vamos aos detalhes no caso esse é da sobrancelha, que eu cortei as 3 partes e fui fazendo um detalhe com sombra escura nas bordas e depois com uma sombra mais clara, dando um realce, né? Dando um detalhe a mais nessas mechas. E assim, ó, ficou a colagem da sobrancelha. Depois fui para os olhos. O detalhe vermelho, que é a menina, né, do olho, eu decidi fazer uns pontos, que esses detalhes, né, de olhos, assim, vocês sabem que eu gosto bastante, porque dá uma aparência melhor, né, no trabalho, nos bonecos, e deixa um ar bem realista. Então, não seria diferente, né, com o Bowser. Peguei ali uma agulha, 2 fios de linha, e fiz ali vários pontinhos aleatórios mesmo, em volta desse círculo. Dei um arremate ali atrás. E para continuar todo esse detalhe do olho, eu peguei esses 2 tons de giz pastel para poder fazer o esfumado ali na bordinha desse olho, mas pode ser com sombra também de maquiagem, sendo que eu não tinha essas cores, né? Então eu decidi usar o giz pastel. Então eu primeiro passei o mais claro para depois vir com o laranja mais escuro e no fim contornei com essa caneta permanente preta para poder dar todo a finalização. Selei com fogo e aí sim fiz a colagem do posicionamento do olhar do Bowser. Esses são os dentes que eu dublei o feltro branco para poder ficar bem durinho, assim, mais durinho do que uma camada somente de feltro. E aí depois eu fui colando ali, seguindo o formato da própria boca, né, do Bowser. Então, eu fiz ali a montagem dos dentes para depois, né, seguir ali a montagem do olho. E aí, eu gosto de ir posicionando primeiro, né, todas as partes com alfinetes para depois fazer a colagem definitiva. Everybody shake it, baby. E eu fui lá na minha paletinha favorita, já tá até quase acabando. Peguei uma sombra marronzinha e fui dando esse detalhe envelhecido nesse fuço, né? Que aí eu acho que deu um detalhe bem bonito, né? Em todo o resultado final. Depois que a cabeça tava toda coladinha, no caso dos detalhes dos olhos, o fuço, eu colei ali a base do topete, que eu costurei em volta, fiz o processo de enchimento na parte de baixo, depois eu colei ali no início dessa costura, ali na parte do topo. Depois eu peguei todas as outras partes das mechas desse cabelo, eu fiz o mesmo detalhe que eu mostrei pra vocês lá na sobrancelha, e aí eu fui colando. Ó, essa parte maior eu colei lá da frente e fui até o final. Passando só um pinguinho de cola nos lugares estratégicos para poder conseguir o melhor resultado. Então, ó, colei de um lado, já aproveitei e colei do outro e fui trazendo, né, para frente, fazendo o formato do topete. Essa é a primeira parte, né, dessa montagem. Já a segunda camada dessa mecha, eu colei ali um pouco atrás da primeira e aí colei ali na frente e na parte de trás eu dei uma viradinha, como eu tô mostrando no vídeo para vocês. Então, ó, passei a cola ali no local específico e dei uma viradinha e colei ali
na parte do fim do encaixe ali do topete. Olhem como é que fica. E do outro lado a mesma coisa, passei um fiozinho ali na frente, virei a cabeça para poder facilitar ali o encaixe na hora da colagem, ó. Virei, encaixei e pronto, é só esperar esfriar para poder continuar o restante da montagem. Aí agora vem esses formatos internos que tem em formato de gota. Essa maior aí, ó, é importante colar ela primeiro. Então, colei ela ali embaixo, depois ali em cima. E aí sim, com as gotinhas menores, com essa daí, ó, colei ali na frente e depois a pontinha lá na parte de trás. Depois vim com as outras duas também fazendo o mesmo processo. Isso tudo é para dar textura e volume nesse topete, tá bom? Então, toda essa montagem você pode seguir como eu tô mostrando, porque vai dar certo, né? E vai ficar com o mesmo resultado. Já as mechinhas da parte da frente, que também tem esse formato de gota alongada, né? Eu alfinetei todas elas primeiro, antes de colar. Então, eu coloquei a do meio, depois eu vim posicionando as das laterais, tudo com alfinete. E no fim de todo o posicionamento, eu peguei a da frente e coloquei ela por cima de todo mundo, fazendo uma camada. Literalmente camada sobre camada, tá bom? Então, ó, aí sim já comecei a fazer toda a colagem definitiva. Depois colei também ali os chifres, olhem, passando cola ali em toda a base e encaixando ali entre o topete e o fim do fuço ali da bochecha. E olhem só, gente, como que ficou essa cabeçona. Então, depois de todas as partes prontas, é hora de montar. Aí só ficou faltando, né, a parte da barriga, mas eu vou mostrar pra vocês já já como que faz. Mas, antes de tudo, eu colei o casco. Então, eu posicionei ali nas costas, passei bastante cola, né, ali na base, onde ela mais encostava. Então, depois que eu fiz a colagem da base, eu vim reforçando, colando ali nas laterais, entre o casco e o corpo. Para o detalhe da barriga, costurei em toda a volta o detalhe do molde, né? E aí, desvirei, fazendo uma abertura estratégica, seguindo o gabarito dos riscos, que eu vou mostrar pra vocês já já. E assim fica o disco da pizza. Gente, isso aí ficou parecendo uma pizza, né? No vídeo, quando eu tava editando, eu vi. Eu achei muito engraçado. Para transferir esse detalhe do molde da barriga pro feltro, eu furei todo o molde e fui marcando o feltro. Depois eu vim acendendo, fazendo esse risco, né? Para poder fazer a costura. Então, eu costurei, seguindo, né, toda a marcação. Depois eu vim abrindo, gente, ó, abrindo sem dó mesmo, para poder eu conseguir fazer o enchimento, para dar textura, né, nesse detalhe. E é um pouquinho só, gente, é uma poeirinha de nada de enchimento, só para dar um volume aí. E para dar mais detalhes nessa barriga, eu passei sombra ali em toda a costura. Passei amarelinha, depois eu passei uma marronzinha também. O posicionamento da barriga, você vai medir ali, ó, 12 centímetros desde aquela abertura da parte de cima até na parte de baixo. Então, eu passei cola sem encostar na borda e aí fui colando toda essa barriga, para depois vir passando uma costura invisível em toda a borda para dar um detalhe a mais e um acabamento mais bonito.
Depois que eu fiz a costura com o ponto invisível, eu vim com o ferro de passar e tirei todo enrugadinho que fica, né? E olhem só a diferença de um lado pro outro, gente, é algo assim surreal. Daí então você pode começar com uma temperatura baixa e vai aumentando se for necessário até sair os enrugados. E qualquer coisa, né, você pode usar um tecido para poder proteger o feltro, caso você não tenha tanta segurança para usar o ferro. Colhei os chifrinhos da cauda que eu mostrei para vocês lá no início do casco. E parti para a montagem do corpo. Já deixei ali posicionado o colar embaixo, né, da cabeça. E tô mostrando para vocês o posicionamento. Então, ali não tem mistério. É só passar cola na base dessa cabeça. Eu poderia até ter passado um pouco mais, mas eu passei, né, essa quantidade, mas colou super bem. E aí, depois, eu colei ali atrás um pouquinho com cola quente também. Então, o ideal é passar a cola e esperar esfriar completamente para depois passar para as outras partes. Então, ó, a cabeça ficou coladinha, depois fui colar os braços, passei um pouco de cola ali na base, depois eu fui reforçando ali também na parte de trás, onde os braços encostam, né, ali no casco, para poder ficar bem firme. Depois eu vim com as pernas. E o posicionamento das pernas fica muito mais fácil com tudo já colado, porque a gente consegue achar o equilíbrio. Então, vocês conseguem perceber o posicionamento que eu encontrei. E esse formato da perna, ela encaixa perfeitamente no formato do corpo. E esses pés dele, né, já dá uma sustentabilidade muito legal no corpo. Então, olhem só, para finalizar toda essa parte de decoração, né, de detalhes desse Bowser, eu peguei a tinta de tecido, diluí na água, peguei esse rolinho que é tipo espuma de lavar louça. Então, fui ali tirando todo o excesso, né, dessa tinta e fui passando ali no ombro, que é igualzinho, gente, o Bowser do filme. Então, fui ali fazendo esfumado. Teve uma hora que eu até peguei um pouquinho a mais ali, marcou muito, mas não tem problema. Se acontecer com você também, é só pegar o feltro molhado e apertando ali, né, até esfumar a marcação. Então, fui passando ali também no corpo, até ficar com esse esfumadinho bem bonitinho, né? E dando um detalhe a mais nessa peça. E esse foi o resultado final do Bowser. Eu acabei não mostrando pra vocês, colando os spikes nos braceletes e no colar, mas é o mesmo processo que eu mostrei nas unhas. Mas lá no molde vai estar tudo indicadinho pra vocês, a quantidade certinha, tá? Espero muito que vocês tenham gostado! Foi isso, gente! Espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial. Espero muito que vocês reproduzam. O link do molde tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Pode ir lá, adquirir, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir reproduzir essas lindezas. E também, se vocês precisarem da minha ajuda, é só chamar lá no WhatsApp, tá bom? E por hoje é só, gente. Muito obrigada a todos. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau!